Bom dia, Deus! Eis-nos aqui, São Moreirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento, Senhor, nos alimenta com as tuas palavras, nos protege de todo mal. Obrigado por tudo. Confia em Deus, único digno de adoração. Vamos continuar. 2 Crônicas, capítulo 14. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa, o que era bom e reto aos olhos do Senhor, Senhor Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens, e cortou os bosques, e mandou ajudar que buscasse ao Senhor Deus de Israel e seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Observar a lei e o mandamento para Deus voltar a agir novamente. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo, e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que faziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão e com 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Capítulo 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, olhe só o exemplo para cada um de nós. Deus está conosco, enquanto nós estamos com ele. Se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel
esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Obed, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, com o que está diante do pórtico do Senhor, e reuniu a todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse. Assim, o menor como o maior, tanto o homem como a mulher, direitos iguais. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram e de toda a sua alma verdadeiramente buscaram. E o acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. E também Maaca, sua mãe, o rei Asa depois, para que não fosse mais rainha, porquanto fizeram um horrível ídolo a Azerá. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos. E não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asa. Capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Confie em Deus, único digno de adoração. Só Ele tudo pode. Se seguirmos os mandamentos e o buscarmos, os acharemos. Mas não deixe Deus nem por dinheiro, nem por serviço, nem por nada. Porque Deus é ouro, prata, é médico, é remédio, é tudo. Só busque Ele, mesmo na dificuldade.
Recebam todos o pão da vida, sejam todos abençoados, um excesso.